Boa tarde, meu nome é Vitor, eu sou residente do Hospital Infantil João Paulo II, estou rodando no estágio do CTI neonatal do Hospital Júlio Kubitschek e vou falar hoje sobre fatores de risco para a retinopatia da prematuridade. O artigo selecionado foi esse, de 2021, que é sobre os fatores de risco para a retinopatia da prematuridade na Holanda, que é uma comparação de duas coortes. A relevância do tema se dá porque é uma causa importante ainda de cegueira na infância e é uma causa que, apesar de, na maioria das vezes, ser autolimitada, ela vai demandar tratamento em uma parcela considerável da população acometida, até 8% dos pacientes com a doença. E ela deve ser entendida como uma doença multifatorial, que vai ter fatores de risco maiores, que seria idade gestacional, peso de nascimento, oxigenoterapia, que são fatores mais relevantes, e outros fatores de risco adicionais, entre eles fatores maternos, fatores perinatais, como vias de parto, fatores inerentes ao RN e comorbidades, assim como também intervenções médicas realizadas devido a essas comorbidades dos RN. No contexto da Holanda, que é o foco desse artigo, foi feito primeiro um grande estudo de inventário em 2009, que desenhou fatores de riscos mais relevantes para a retinopatia da prematuridade na população deles, como idade gestacional, peso de nascimento, a duração de internação em UTIM, ventilação mecânica maior que 7 dias e o uso de óxido nítrico. Isso deu origem, então, ao guideline holandês de 2013, que alterou os critérios para a realização do screening para retinopatia da prematuridade, que antes era para menores de 32 semanas ou menores que 1,5 kg, e passou a ser em 2013 para menores de 30 semanas ou menores de 1,250 gramas, ou então entre 30 e 32 semanas ou entre 1.250 e 1.500 gramas, associado à presença de um ou mais fatores de risco, e esses fatores de riscos eram uso de VM, sepse, enterocolite necrosante perfurada, uso de corticoide pós-natal e choque com necessidade de aminos. Só que desde que foi feito esse guideline, houveram mudanças consideráveis na questão de população e de assistência no país, que mudaram o perfil de pacientes, como, por exemplo, passaram a incluir 24 semanas como uma idade a ser incluída dentro do limite de cuidados neonatais ativos, e condutas clínicas também, como, por exemplo, alteração com aumento de alvo de saturação para RN, que é um fator muito relevante na alteração do perfil de risco para retinopatia. E isso se traduziu com o aumento da taxa de retinopatia de 57 de 2010 a 2013 para 139 casos com necessidade de tratamento de 2013 a 2016. Então, o objetivo do estudo foi basicamente determinar os fatores de risco atuais para a retinopatia da prematuridade na população estudada, para subsequente estudo de custo-efetividade, para determinar alterações do guideline atual de acordo com as características da população. A metodologia foi um estudo observacional, multicêntrico, prospectivo, analisando registros de crianças nascidas em 2017 elegíveis para screening de acordo com o guideline de 2013, e os pacientes elegíveis eles eram selecionados e, se presentes no risco nos registros perinatais, eles eram identificados por códigos com dados numéricos. Oftalmologistas listavam os pacientes que receberam screening dentro do mesmo padrão de código. Esses códigos eram cruzados e os dados depois eram unificados com uma espécie de cegamento das duas partes. As variáveis a serem analisadas foram definidas de acordo com os fatores de riscos neonatais que eram presentes, eram descritas, na verdade, com os critérios do PERINED, que são os registros perinatais da Holanda, e que foram utilizados nos mesmos termos no NED-ROP de 2009, e a classificação da retinopatia ela foi determinada entre leve e severa, sendo leve estágio 1 a 2 e severa 3 a 5.
Então, a seleção partiu de todos os nativos do país em 2017, 165.728 em todos os 80 centros de neonatologia da Holanda. Eles, dentre esses 165.728, 1.827 eram elegíveis para realizar o screening, e dentro desses 1.287, 1.106 estavam presentes nos registros perinatais nacionais. Então, desses 1.106 selecionados, afinal, de fato, 933 receberam o screening. Outros não realizaram esse screening, seja por morte antes da realização, ou então por outros fatores que levaram à perda de segmento. Então, desses foram diagnosticados a retinopatia em 264, sendo 223 leve e 41 graves. Então, o quadro da esquerda, ele é a tabela com os números referentes ao estudo que está sendo descrito nesse vídeo. Ele mostra, então, uma distribuição dos pacientes de acordo com cada variável analisada, a ser analisada. Já a tabela da direita é a tabela referente ao estudo anterior do NEDHOP de 2019 e a distribuição dos pacientes dentro das variáveis analisadas, sendo elas muito semelhantes, com poucas diferenças. Então, fazendo uma breve análise, como dentro da seleção dos pacientes é possível ver um viés de seleção, porque existem diferenças em linha de base, principalmente na parte de idade gestacional e peso de nascimento nas coortes, e como as variáveis selecionadas são interdependentes, essas diferenças elas tornam os pacientes mais sujeitos a determinadas intervenções que alteram algumas das variáveis analisadas, como, por exemplo, demanda por mais oxigênio, maior demanda por ventilação mecânica, que são variáveis relevantes. Além disso, né, em cada centro existem protocolos diferentes, então não existem condutas padrão e não existem informações descritas sobre a concomitância de comorbidades ou intervenções em cada paciente que aumentariam o risco para as variáveis analisadas, que, como eu disse, elas são, boa parte das vezes, interdependentes. Então, não consegue excluir fatores confundidores em alguns momentos. Já no viés de aferição, houve bastante perda de segmento de pacientes e em alguns momentos não foi possível combinar as bases de dados para alguns dos pacientes. Além disso, o PERINED, né, os registros nacionais, eles têm fatores de riscos limitados, em especial uma que é citada no artigo, a falta de dados relacionados à oxigenoterapia em todas as suas dimensões. Ele só descreve no tempo de uso de oxigênio. Não descreve, por exemplo, flutuações de saturação e nem demanda por fluxo, por maior ou menor fluxo. Então, como resultados, dentro daquela tabela, fazendo pareamento por idade gestacional e pacientes pequenos para a idade gestacional, a gente chega como fatores de risco para HOP em geral, como a idade gestacional, o ser PIG, ventilação mecânica por mais de 7 dias e uso de corticoide pós-natal. Já dentro, como fator de risco para retinopatia severa, vamos ter também a idade gestacional, ser PIG, nesse caso a enterocolite necrosante perfurada aparece como fator de risco e o uso de corticosteroide pós-natal. E um dado importante é que, apesar da ventilação mecânica prolongada ter aparecido como fator de risco para a HOP severa, ela não foi considerada porque ela estava muito associada ao uso de corticosteroide pós-natal, e o corticosteroide pós-natal tinha uma magnitude de efeito mais relevante. Então, acabaram excluindo a VM prolongada como fator de risco, pelo possível fator confundidor. Na discussão,
Então, os dados mostraram que houve uma redução do total de pacientes elegíveis de 2009 para 2017 de 32%, que é mais ou menos o que eles esperavam. Eles esperavam, com o guideline novo, reduzir em 29% a necessidade de screening. A incidência de retinopatia, ela aumenta em 2017 em comparação com 2009, vai de 21,9 para 28,3, o que pode ser explicado pelo fato de que, excluindo pacientes de baixo risco, entre 30 a 32 semanas, eu diminuo o número de pacientes com HOP leve e aumento, na verdade, eu excluo o número de pacientes sem retinopatia, o que aumenta a proporção de pacientes com retinopatia dentro da população selecionada para o estudo. E a mesma coisa para a retinopatia severa, que eu tenho um aumento de 2,1% em 2009 para 4,4% em 2017. Além disso, nessa parte da retinopatia severa, o que também pode ser notado é que houve esse aumento não pode ser explicado só pela alteração da população geral, porque quando eu faço a comparação da população com retinopatia severa com o total de nativos da menores que 32 semanas, eu tenho ainda assim um aumento em relação a 2019. Agora, sobre a idade gestacional e peso de nascimento, o que pode ser percebido na análise desses dois fatores de risco é que eles são os fatores de risco de maior peso para desenvolver a retinopatia, e eles se comportam de forma inversamente proporcional à incidência de retinopatia. Quanto menor o peso, menor a idade gestacional, maior a incidência de retinopatia dentro da população. Importante ressaltar que não houve nenhum caso nesse estudo em maiores que 30 semanas e apenas 5 casos em maiores que 28 semanas, sendo que todos eles estavam gravemente enfermos, com casos de sepse, VM prolongada e outras intervenções que também funcionam como fator de risco. Agora, fazendo uma análise do risco de retinopatia para a progressão da idade gestacional dos pacientes, o que é importante relevar, o que é importante entender é que dentro dos pacientes, analisando o risco para retinopatia grave, os fatores de risco adicionais ele tem um peso maior do que para qualquer retinopatia. O que a gente consegue perceber pela diferença do risco entre pacientes de baixo risco, seria essa linha tracejada preta, para os pacientes de alto risco com a linha azul contínua, que tem uma diferença muito grande comparada às duas linhas vermelha e verde, que são as linhas que descrevem a progressão do risco para qualquer retinopatia. Além disso, dá para notar que à medida que o paciente ele progride em aumento de idade gestacional, esse risco ele tende na parte o risco de retinopatia grave, ele tende a se aproximar mesmo entre pacientes de baixo e de alto risco para retinopatia, enquanto quando eu olho para qualquer retinopatia, a diferença de risco entre os dois ela se mantém mais ou menos a mesma. Além disso, eu consigo perceber que quando o paciente está até as 26 semanas de idade gestacional, o risco de desenvolver qualquer retinopatia é muito semelhante ao risco de desenvolver retinopatia grave. Quer dizer que antes de 26 semanas, a possibilidade de qualquer paciente que desenvolva retinopatia, ele vai demandar tratamento por conta de retinopatia grave. Sobre a VM prolongada, é um fator de risco que apresentou significância estatística e ela é muito associada ao uso de frações de oxigênio mais altas e, além disso, são também relacionadas a flutuações mais importantes de níveis de oxigênio, o que por si só pode explicar a relevância desse fator de risco.
E os corticosteroides pós-natais, eles aparecem como fator de risco também porque ele dentro da população da holandesa, ele apresentou uma grande associação com alta incidência de hemorragia digestiva e perfuração de TGI, que também se apresentam como fatores de risco conhecidos na literatura para retinopatia. Agora, fazendo uma comparação com o primeiro NED-HOP, os corticoides eles não se apresentavam como fator de risco nesse e passam a se apresentar, o que pode ter acontecido porque passaram a incluir pacientes de 24 semanas que demandam mais uso de corticoide do que os maiores de 25, que era o critério anterior, e o tempo de UTI neonatal e o uso de óxido nítrico, eles deixaram de ser fatores de risco. Isso porque, no caso, ambos são associados à necessidade de uso de VM, e o uso de VM ele se apresenta isoladamente como fator de risco, excluindo os dois, e o tempo de UTI neonatal ele acabou sendo reduzido como um todo na Holanda por conta da maior disponibilidade de unidades intermediárias, que acabaram reduzindo essa duração de internação. Então, como conclusão, o artigo apresenta que foi possível notar um aumento de incidência de retinopatia severa dentro da população. Não foram identificados novos fatores de risco, de forma que o guideline aparentemente se apresenta como mais atual, mas é necessário realizar com esses novos dados um estudo de custo e efetividade para ver se existe a necessidade de desenhar um novo guideline. E é só isso. Obrigado.